Bom, irmãos, vou permitir simplesmente pedir, antes de mais, desculpa, mas assegura que dentro de sensivelmente 15 minutos não vai começar essa comunicação que me permiti. Semanalmente, não estou a fazer sempre para via de registro de vídeo, mas hoje decidi inaugurar e curioso como na anuncia com a primeira vez que não fazia essa comunicação em direto para ver aquilo, tanto atraso como eventuais falhas na essa transmissão, desde logo na espera que venha beneficiar de boa compreensão e de boa aceitação. Então, até daqui a 5 minutos, para essa primeira transmissão direto, para preencher um espaço de comunicação semanal que não camaradas. Até já.
Muito boa tarde, irmãos. Muito boa tarde a todos os camaradas. Mais uma vez, minha pedido de desculpas para atraso no início dessa comunicação. Se me permitir já, não retomar no contacto semanal, mas que está através de gravação de vídeo semanal. Hoje era dia que tive de gravar mais um vídeo, mas cheguei à conclusão de que uma extensão de assuntos que tem para tratar, número de assuntos que tem para tratar, profundidade que é necessário tratar aquela, talvez e te recomenda um contacto mais direto, um contacto menos formal, para permitir de facto tratá-lo com toda objetividade. Nunca por ainda permitir que essa não passa cedo formato de toda semana, mas daqui até a próxima semana não terá condição de afirmar de forma clara se esse que não mantém como horário ou naquele horário que não passa a fazer uma comunicação regular, que tudo não irmãos, tudo não camaradas, tudo aquilo que te preocupa que na vida na Guiné-Bissau, na vida política, na vida social, no futuro que nos ajuda.
Me falar bem a repetir, essa é a primeira vez que a mim na fazer uma comunicação ao vivo, sobretudo com essa natureza. Para ver aquilo, certamente alguns erros ainda tem, na perspectiva daqueles que têm muito mais experiência, na espera que amanhã vão poder corrigir, para poder melhorar a qualidade dessa comunicação. Mas não opta para pedir nenhuma assistência a nós, porque me senti de facto para ser uma comunicação genuína. Porque me senti também aproveitar para pedir para ser um espaço que nos permitiu dialogar. Sim, como um outro mal. A mim conta sempre como não pode ter estilos diferentes, não pode ter pensamento diferente, não pode ter estratégia diferente. Mas a hora que não tratar assunto que não terá, não tem que fazer força para não fazer uma comunicação séria, na base de respeito, que nos permite para não ouvir a opinião de quem cada pensa igual que nós, mas para sobretudo não encaminhar no sentido de não poder melhorar o tratamento de que mesmo assunto, para poder servir para alguma coisa. Se servir só para não cobrar um outro mal, se só servir só para não denigrir a imagem de um outro, e que faz grande sentido. Então esse é o primeiro grande pedido que me estive a fazer nesse momento que nós começamos essa comunicação. Para ajudar a fazer desse espaço um espaço de diálogos de cidadania guineense, onde não trata assuntos que estão preocupando a nós tudo e para nós tudo junto, não poder contribuir de forma positiva naquilo que principais preocupações que está animando a vida política e social. Nós está um dia depois da celebração do dia 1 de maio, Dia Internacional de Trabalhadores. E suma e tradição, vão permitir para, apesar de não chegar atrasado, desejar como ontem foi mais uma jornada de luta, uma jornada de dignidade, uma jornada de resistência. Na espera como a nós tudo não devemos compreender como 1 de maio e que é criado simplesmente para não poder ter feriado, para não vai varela, é tudo bonito, é tudo bom. Mas é criado sobretudo para chamar a atenção para a importância que o trabalho tem na vida do pecador. Não é? Não garante próprio está falar pecador e trabalho. Se pecador quer ter trabalho, que pecador não tem dificuldade na ser digno. Mas mesmo que alguém que tenha trabalho, e precisa para que o trabalho seja um trabalho digno, um trabalho que nos dá respeito, um trabalho que nos permite para a sociedade poder jubilar como uma referência. E se não atinge esse objetivo, a nós tudo não tem que reconhecer que nós estamos ainda muito longe. Nós estamos longe para via, no Castelo não cria quantidade de emprego que é necessário para não poder atender tudo nas camadas sociais. E mesmo que trabalho que tem, é trabalho muito precário na maioria de vezes. E parte mais grave desse trabalho que nem momento tem ainda na Guiné é de como 90 e tal % é trabalho que está criado para o Estado. E se vai estar criado para o Estado, mangarbias e está dado um caráter político. Não é? Quem quer governar está limpa tudo e põe aqueles que não põe. Não é? Ora que o outro está bem e tira tudo e então não começa mais de zero. Então, esse tudo deve ser elemento de uma reflexão. Uma reflexão que deve ser muito mais alargada. Mas, aos e que esse tópico que disse para a discussão, me se só aproveita essa abertura de minha comunicação para desejar como dia da ontem foi um bom dia, dia de celebração, Dia Internacional de Trabalho, para nós tudo não renova no compromisso. Não só que aumenta oportunidades de trabalho para filhos de Guiné, mas para aumentar também a dignidade que deve estar associado a que trabalho e, sobretudo, hora que alguém acaba esse tempo de vida útil, hora que não vai para reforma, para ter uma reforma que não dignifica e que não permitir continuar a tratar-se família que aqui respeito que ele merece. Aos mim papia de 3 tópicos fundamentalmente. Um som e que é chamado os Acordo de Paris, outro e calculou a situação política atual na Guiné-Bissau e particular atenção à questão de forças armadas. Nós começamos para a Declaração de Paris. A não vai Paris, durante 3, 4 dias,
nós esteve reunido com nossos colegas, com nossos companheiros, que líderes de outros partidos políticos. E não discuti essencialmente problemas do nosso país, não analisar o que é que está a acontecer na nossa terra, para não partilhar, não análise e não judici contra a nosso estudo, nós estamos mais ou menos na mesma linha de interpretação. Então, não cheguei à conclusão de como, de facto, o nosso estudo não tem mesmo compreensão sobre fim de mandato do presidente e necessidade de ter uma mobilização tanto nacional como internacional para poder restaurar legalidade democrática ou legalidade constitucional no nosso país. Mas não nota como logo depois de esse encontro facido na Paris, isso suscita manga de reação. De gente, inclusive, que não põe em causa para ver o que comanda. Não vai reunir na Paris. Para ver o que comanda em Paris. Bom, a minha começou a falar como em Paris, maneira que cedo vai a Portugal, maneira que chega cedo Dakar, maneira que pode cedo na qualquer outra parte do mundo. Mas desse bias, não cuide Paris por uma razão muito simbólica. Paris, capital de França, está considerado um dos centros daqueles que está chamado mundo livre. Terras onde que liberdade tem, onde que opinião está respeitada, onde que o princípio do contraditório está sustenta a democracia. Terra onde que parece nela aquela revolução industrial que abre perspectiva de separação de poderes por tem. Não colega, não companheiro Baciro já gosta de lembrar Montesquieu, está a falar com uma separação de poder realmente e muito importante, mas não vai Paris na perspectiva não só de não ter espaço de a nós, não por papel como outro, e esse misti para bom acreditar como e tem um dia que não fica a porta, não eu outro não uio, não papel como outro de forma muito direta. Não fala como primeiro que é que não tem que garantir outro e respeito. E respeito. Enquanto líder político, qualquer um de nós, conforme a orientação desse partido, e por bem caminho que me se vai. Mas não deve respeitar outro. Não quer deve permitir para a hoje não papiar um coisa, amanhã não papiar 180 graus contrário àquela. E não está falando como e um direito que está assistindo. Sim. Mas primeiro e maior respeito que tem que assistir e de respeitar, vou acompanhar. Aliás, vou começar para respeitar, vou cabeça, para quem realmente poder respeitar. Então, se o país está na situação que está, se não enfrenta, é dificuldades tudo que não enfrenta, a nós tudo não deve renovar, não compromisso. Primeiro, de trabalhar a favor de Guiné-Bissau. Assegurar como a justiça na ser o nosso principal objetivo. E não é fácil através de verdade. Só de verdade. Só verdade que pode permitir-nos, de facto, aproximar daquilo que é objetivos que os filhos guineenses colocam. Mas não vai Paris também para a partir de Paris é possível irradiar não só para a União Europeia, que é um parceiro importante, mas a hora que não vai a partir de Paris, utilizando meios e instrumentos de comunicação na França, não teremos certeza como a África francófona no Obino, não é? E nossa sub-região africana e na acompanhando. Então, aquilo permitindo para apenas vários órgãos de comunicação, mas permitindo também para que vários órgãos de soberania do próprio Estado francês, para além da União Europeia. Para lembrar deles como um mundo da OSS e um mundo de interação. A hora que não fala como CDAO e no espaço de integração. CDAO que está no mundo é só. CDAO tem exercido que não está falando princípio de subsidiariedade. Sabia? Se vou permitir um parênteses, de maneira que o meu irmão Gervásio gosta de fazer. E vou não lembrar também outro como a nível internacional, entidade que tem a competência para regular a relação entre Estados, sobretudo em matéria de segurança internacional e Conselho de Segurança. Mas o Conselho de Segurança está baseado na Nova York. E se estrutura de funcionamento é muito pesado. Se tem uma coisa que não acontece numa região concreta, tem pena lá na Nova York para chegar lá e pode ser um bocadinho tarde. Então é criado esse nome, que nunca consigo na crioulo, não consigo só na português, que está a falar do princípio de subsidiariedade. O que é que ela significa? Isso significa como Conselho de Segurança
e deve estar presente na toda parte do mundo. Mas se o americano consegue chegar na toda parte do mundo naquele mesmo momento e está a atuar através de outros órgãos. Órgão no papel da África e está a atuar através da União Africana. Órgão no papel da Europa e está a atuar através da União Europeia. Órgão no papel da América está a atuar através do Mercosul e assim sucessivamente. Então, no caso concreto, atua através da União Africana. Mas a própria África também garante demais. 54 ou 55 países, um território muito grande, geografias muito completas. Então, para ver aquilo, a África está dividida em várias sub-regiões. A nós, Guiné-Bissau, não pertence a CEDEAO. Não pertence à comunidade de Estados de África Ocidental, que tem junto a 15 países. Senegal, Costa do Marfim, Mali, Guiné-Conakry e assim sucessivamente. Então, que ela comanda? Sempre que tem qualquer situação em relação a Guiné-Bissau, não está de ubicar a atenção que há que nascer posição do próprio CEDEAO. Mas não vai lá também para lembrar-se como. A hora que aquele princípio não é utilizado para CEDEAO tem que prestar conta à União Africana e tem que prestar conta a todas as entidades que estão a contribuir para dar-lhe capacidade de poder trabalhar. Ele comanda ida de CEDEAO a Guiné-Bissau e tentativa de CEDEAO por se entender de tudo para encontrar uma solução que não respeita a Constituição, que não impõe paz e tranquilidade na Guiné-Bissau e que era um favor que não fazia a Guiné-Bissau. Então, e chega a altura de não perguntar a CEDEAO que missão que eu faço a Guiné-Bissau, que relatório que eu preparar, onde é que relatório vai. Que sequência que dado aqui está o trabalho que faço para a CEDEAO. Então, foi muito importante para não fazer. Mas, ao mesmo tempo, que não mostra a importância de esse tratamento que nós dá na França para países francófonos, para chamar a responsabilidade de CEDEAO, União Africana e Nações Unidas como um todo. Importante para não falar como e bom para a nós tudo nós está ciente de como e tem a capacidade de não fazer na França. Para infelizmente, na Guiné-Bissau, direitos fundamentais está suprimido. Direitos de cidadão está posto em causa. Não é? A mim que não papel. Não é? Na condição normal, não está preferível para realmente a reunião acontecer na Guiné-Bissau. E a mim conta aqui como conta algo de mangarias e não continuo a repetir, a mim que tem nem medo, nem qualquer tipo de receio de ir à Guiné-Bissau. Mas se mantém ainda algumas coisas para fazer ali fora, não tem consciência de como se entra Bissau. Na tuia do sei, se não é que tuia do sei, mangarias. E capabia de algum processo judicial, e capabia de alguma decisão de tribunal, mas capabia nós estamos num país onde que tudo direitos está suprimido. Então, enquanto não precisa fazer trabalho de fora, e não chega à conclusão de como era mais conveniente e era muito mais viável não encontrar ali fora e não podia realmente trabalhar. Mas é questionamento sobre para vir que comanda não está a fazer ali fora. E está combinando a combinar aqui mesmo os seguintes que não levantei a questão. Para não perguntar-se, onde é que esta maneira? Ou que é Supremo Tribunal de Justiça não é invadido para militares, para desalojar presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Não pergunta mais o que é que está na acontecer. Para ver o que é que manda está na acontecer. Guindes fingir como é que se vive aquilo é Guindes. Como é que é possível, não soberania, num país que não fala como é soberano e tem força que quer identificar, que não vai um órgão de soberania, chama Supremo Tribunal de Justiça. Pantir na casa do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Para falar como a partir da OSS, a boca presidente do Supremo Tribunal. Sinta na casa. Não é chegando ao Supremo Tribunal, não romba a porta, não põe cadeado que não me se põe, não troca fichadura que não me se troca, não cuide um novo alguém que não fala a partir da OSS, esse que é presidente do Supremo Tribunal, tudo custa mantém-se contra está tudo direito. Passado algum tempo, a nós que começamos a levantar aqui questão, para se vir para ver o que é que está na acontecer, a nós que tem que colocado como gente que está a criar problema no país. Punta para ver o que é que o presidente do Supremo Tribunal na tirado de forma que ele está a constituir uma ameaça ao país. Que eles que natural não, que eles estão a fazer trabalho talvez.
Passado pouco tempo, e que era preciso não apontar outro. Guindes que estava com nós na Assembleia Nacional Popular. É contando até data. É acabar para falhar na data. É contando como a partir do dia 13 de dezembro de 2024. Tudo o que está na cérebro é diferente. E a hora que chega dia, não chama nome até de Guindes, que dá no tudo elementos. Aliás, basta não vai no registro da Assembleia Nacional, de plenário da Assembleia Nacional Popular, e lembrando tudo afirmações que faziam naquele momento e que está contando como está programado alguma coisa que não vinha acontecer. Nunca tenho a certeza como é civil que aqui pormenor. Mas de repente, Guindes acusando de como nós está envolvido na tentativa de golpe de Estado. E a ter provas contundentes de não envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Prendi inocentes fui na calabouço, não é? Decidi como a dissolver a Assembleia Nacional Popular. Passado algum tempo, vou fazer a mesma operação que vou fazer no Supremo Tribunal de Justiça. Na calar de noite. Só maneira que ladrão está a fazer. Só maneira que fantasma está a fazer. Na calar da noite. Vai que jeep cheio de tropa. Para romper a porta da Assembleia Nacional Popular para falar como vou instalar o novo ou nova presidenta da Assembleia Nacional Popular. Esse tem que ser considerado como normal. Para o ponto, essa é força que acompanha a mulher. Para assim entender lá como ele presidente de Supremo de Assembleia. Daqui sai. A boca faz pergunta, a boca é problema. E que aqui não se faz. Não há papel de bair eleição, tanto legislativa como presidencial. Não levanta cassete atrás. Não vai ouvir Conselho de Estado que fazido antes da eleição de 2023. Que Conselho de Estado não vai lembrando como que é que estava em discussão e constituição de Comissão Nacional de Eleições. Porque isso posto para aquela Comissão Nacional de Eleições ser uma entidade independente, uma entidade que não garante transparência do próprio processo. Ora, aquela entidade expira desde maio de 2022. Desde maio de 2022. Que a entidade que tem nem presidente, nem que tem mandato para via expira. Como é que é possível? Isso tudo está acontecendo na Guiné-Bissau. E gente me está falando como não tem que ficar olho e não tem que certa imposição de ser vontade. Então, e isso tudo que não ajuda. Para não falar, não é bom grande. Não é? A mim, durante muito tempo, eu tratava como sobrinho. E a mim tratava como tio. A ossa, através da comunicação, que ainda percebi como não referi a general Biagi Natal. Com conceito primeiro de que mangariguintes. Com conceito melhor de que mangariguintes. E nesse sentido de responsabilidade, que está fazendo compreender como a minha abraça fazer política. Ele e um militar de carreira. Para ver aquilo. E tem que ter distância entre nós. E durante tudo, na convivência, não respeita a distância. Nunca que houve necessidade de um som de nós lembrando assim, companheiro, como é preciso manter a distância, não compreende o direito. E que até nenhum momento que ele por falar como a mim desrespeita a regra de não próprio ligação e convivência. Mas pensa como não só ele, mas por isso é uma manga de nomes. De gente que se vê como a mim estuda na antiga União Soviética. Estuda na base que era Odessa. E pouco oficiais que passa na academia, que passa na União Soviética. E concretamente na Odessa. Portanto, se questão de me perto militares, se questão de me perto aqueles que têm de facto capacidade de tomar poder na Guiné-Bissau, não tem manga de oportunidade de por fazer. Não tem manga de oportunidade por fazer. Mas é sentido republicano de como é que o Estado deve ser organizado, que permitem sempre manter a distância e que tem necessidade de poder lembrar dele. Mas a mim falou uma coisa ali que é importante. Só uma maneira que me permite. Um conselho a osso general de Aguenatão, na 1983. 1983. Um conselho como um homem pacífico, um homem de bem, um homem que ouça sempre conta Kiki Barrado, porque não partilha momentos manga dele, não tem razão suficiente para pôr papel desse.
Mas me se destaca dois momentos muito importantes para a gente compreender como de facto nunca tem qualquer tipo de sentimento contrário a esse normal. Mas tem que alertar para ver me colocado ou me carregado. Cargo que se seta e carregar, amanhã não tem dificuldade de poder adiantá-lo. Dois momentos são para a gente se poder situar direito. Um cara papel de o que é chamado como chefe de Estado-Maior. Que King Jamal, na altura, presidente da República, Zé Mário Vaz, estava convencido de como a mim que concebia a Natal. Primeiro viagem que nós teve junto. E falamos, bem, afinal, a vossa turma está ali. Nunca tenho a ideia como minha sobrinho só que está nesse governo. Eu falo, general, melhor não dissesse no segredo. Porque agora que a gente devia saber como não conseguiu outra de forma, era me se cria algum problema. Não era papel desse, em particular. Não papel de outros momentos. Na 2012, 2013, eu tinha minha missão na CPLP. Decidi como na riba Guiné-Bissau. Simples anúncio de como na riba. Que ela leva manga de guindes na agita bandeira. Domingos na riba para via ir a preparar golpe a favor de Carlos Gomes. A minha fama de preparar golpe nunca se vê realmente onde é que sai. A minha que nem buracha que chega de ter algum dia. Não tem fama, como não tem capacidade de dar golpe. Esse nunca se vê realmente onde é que a gente vai fabricar nelas. Mas a mim decidi para a Guiné. Não chega a Guiné, não decidi como nem da Guiné-Bissau. Para por ter ideia de qualquer aderência de militantes do PAIGC a uma eventual candidatura que poderá apresentar para a presidência do PAIGC. Guiné sai é bem Estado-Maior. Eu vou falar Antônio Ndiaye não é bem, mas nada que não é papel. Eu vou falar Antônio Ndiaye como se deixam toque e implanta que não seja uma ameaça para ele próprio. Então, a mim deve proibido, a mim deve tugido em da Guiné. Na papel sabia quem levanta-se voz para falar não, a mim consigo domingos. E foi Biaga Natal. Biaga Natal que fala não, é alguém como no papel dela, a mim consigo. Se necessário, pode dizer a mim na manda guindes que na seguir. Para não ter certeza se contra realmente vir para alguma coisa de mal ou não. É informação depois bem dado ele. É por guinte que na seguinte. Vai gabo, guindes bem atrás, ninguém se vê. Riba até bafata é o seguinte. O chambim para vir dormir na mansoa. Que dos guintes que manda para seguir, que eles voltam e falam que eles não colhem e cruzar que ninguém que não pode desconfiar como e tem alguma coisa que pode pôr em causa segurança de Estado. Então, aquilo foi uma contribuição de Biaga Natan para meu bom nome e para minha própria segurança. Como eu pude pensar mal para alguém que não pensa bem para mim. Mas antes desse, talvez é bom para lembrar minha garante de Biaga Natan. O que aconteceu na 1995. 95. Antes de guerra... Não, parece 97, porque foi na véspera de 7 de junho. 97, sim, 97. Não? A minha era diretor-geral de Estradas e Pontes. E tem uma empresa espanhola que cria uma fábrica de produção de porta de janela. É dar terreno perto de onde que Paiol está nela, lá na Bra. Há um nome de máquina lá para fazer terraplanagem. Daqui que você vai fazer terraplanagem, quem que era chefe de Estado-Maior, general de Forças Armadas, e era Brick Brack, Ansumani Mane. Eu ia a máquina na trabalhar e ponto a máquina de Nundé é falar máquina de obras públicas. E falava, vou aprender, diretor-geral, vou te ensinar. Quem vai para a Biscam e comandante Biaga Natal. Hoje a gente chega lá e vai olhar como é a mim. Que coisa tudo pudo na brincadeira. Não vai junto, não vai olhar Ansumani. Não esclareci tudo o que tem para esclarecer e, portanto, o problema acaba. Portanto, a mim consigo Biaga é direito. Biaga é consciente direito. Mas a mim consigo Biaga na escola. E, portanto, o seguinte consigo Forças Armadas. A mim se vi como Biaga não tem consigo Forças Armadas direito. Mas Biaga, hora que não fala como está num processo de instrumentalizar Forças Armadas. A tem que ser o primeiro alguém que não garante distanciamento de Forças Armadas. A nós é político, não adversário, e com as Forças Armadas. Não adversários e outras formações políticas que têm o direito de pensar diferente que nós. Acabou permitir para você estar à frente de partidos políticos.
porque não tem nem intenção, nem interesse, nem vontade de fazer. Mas esse trabalho que está na pública faz, esse realmente nos colocou em oposição a forças políticas. E aquilo não pode permitir aquilo. Não lembramos como aquilo que falado como a tentativa de golpe de Estado de fevereiro de 2022, ou 22. Fazido. Primeiro declarações que fazido e falado como e era narcotraficantes. Narcotraficantes que preparam golpe. A seguir, e que narcotraficantes. A seguir, e rebeldes de Casamance. Depois de rebeldes de Casamance, vim falado como e a boss, chefias militares. E finalmente, vim falado como nem chefias militares Camati, nem Casamance Camati, nem guinte de droga Camati. Lá tem que ir buscar o político para vir fazer. E hora que sim, a boa tem que ir buscar pensar a boss que na bem deles força de poder calentar oposição. Depois daquilo, um papel de como que nós tudo não acompanha aqueles acontecimentos de novembro para dezembro de 2024. A partir de lá, prisões arbitrárias, que continuam a calabouços tegos, sem processos judiciais. Apesar do posicionamento dos juízes do Tribunal Militar. Nós estamos a assistir a um crescente militarização do espaço político na Guiné-Bissau. Aquilo comanda, entendi como é importante de facto. Vamos para aquilo aos. Aos não tem que papel dele para não esclarecer de forma muito clara, porque na verdade é muito simples. Primeiro declaração de no chefe de Estado-Maior e fala como não Forças Armadas e vertical. Hora que recebi ordens e está obedeci. Bom, a mim me estiva de interpretar-se, não combina outro guinte também para fazer essa interpretação. No artigo 70 da Constituição, está falando como o Presidente da República e tem exercer cargo de Comandante Supremo de Forças Armadas. Sobre a praticamente tudo a Constituição da República está falando aquilo. Para ver o quê? Porque tem um valor simbólico em relação ao Presidente da República. Não é? E agora que não papel que está controlando forças, ele simbolicamente que está apresenta em representação daquilo Forças Armadas. Mas em termos de defesa da República, que é função de Estado e dever de todo cidadão. E portanto, aqui ele fala, o Presidente está da ordem a nós não te executar, fica bem assim. E tem executado, e está da ordem de acordo com a Constituição, e tem executado de acordo com a Constituição. E não de forma arbitrária. Depois tem um outro aspecto que tocado ali. Nha grande, de alguém então fala como e fala, gosto de ter forças que unidos. Força unida. Ou seja, não junta militares com civis. A mim me se fala como na espera como essa foi uma afirmação que um outro alguém fala que gosta de retomado. Porque é preciso para nós esclarecer vocação de Força Armada, responsabilidade de Força Armada, com de forças policiais e que junto. Está tudo regulamentado na nova Constituição da República. Qualquer tentativa de misturá-los e uma tentativa de entrega a um som e a outro responsabilidades que quer ser-se. É que, naquele mesmo momento, que papeado de Forças Unidas, e papeado também de problema de arma. Arma que está fora, que não apanha a arma lá fora. General Biagenatan. Controle de equipamento militar. E tem envolvido diferentes níveis de autoridade. Mas a principal responsável desse e chefe de Estado-Maior, General de Forças Armadas. Ele que mais alta autoridade militar operativa. Então, o que é que não nos espera? O que é que me pensa como nós tudo filho de Guiné? Não nos espera. E para chefe de Estado-Maior, vim falando, tudo arma está no nome e está no registro. Aqueles que está fora, nós sabemos quem entregaram ele e não tem registro não só de seu nome, mas de número de arma que ele tem lá fora. Mas, general, o que é que não estou a ouvir? Não estou a ouvir, é chefe de Estado, chefe de Estado, ex-presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, na cada um dessas comunicações, na contando como e tem snipers,
Guindes que podia, na qualquer momento, fugiar a classificar distância. Não é? Na onde encontros que teve comigo, e daqui estava presente Dr. António Samba Baldé, estava presente também Dr. Vicente Fernandes, ele de Silário estava acompanhado de sua equipa, não é? Ele, presidente, e está afirmando como e mostrando carros que para lá, e fala, olha, carros, tudo está equipado de equipamento de primeira geração, em termos de comunicação. Não tem a capacidade de suspender qualquer comunicação no espaço territorial de Guiné-Bissau. Não tem que punta general, chefe de Estado-Maior. Tudo é equipamento que não é papiado dele, incluindo snipers, incluindo eventuais mercenários que podem levar lá. Está tudo sob o controle. Você tem a capacidade de garantir nação guineense, como tudo o que entra no território de Guiné-Bissau está sob o controle. Por isso que tem aqui lá que o problema de soberania está nele. E a mim me está aproveitando ali para falar uma coisa que para mim é muito, muito importante. Outra hora, não está papiado de forma muito rápida. E não está acabando para Diagacil, não está confundindo outro. Defesa de soberania. E que é a defesa do Presidente da República. Presidente da República e um órgão de soberania. E mais grande e barrado. Simbolicamente, ele que mais grande. Mas ele também que está convidado para ser o primeiro alguém que não respeita a Constituição. Porque se Estado está funcionando, se equilíbrio tem dentro de uma sociedade, e para via, Guindes não respeita aquela ordem constitucional. E que a questão de vontade de cada quem. E que cada quem lanta e fala, bom, gosta de decidir como não fazer de maneira A ou de maneira B. Então não tem que pedir para nós tudo, não contribuir, para realmente esse pode ser um quadro que nós tudo não tem que respeitar. Ele como não está a pedir, tanto no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Vou por estar contente que havia ele que atrua Amura. Ninguém que tem direito de falar com uma boca de vir contente para ver aquilo. Mas é bom para tudo que se vê como dinheiro que ele atrua Amura. E de nós a nós tudo. E de nós a nós tudo. Se não compor o hospital, que é uma coisa que a nós tudo não deve tocar palma. Mas deve ser apresentado de forma objetiva. Para nós saber onde é que o dinheiro sai. Naquele programa que está nele. A Assembleia Nacional Popular toma conhecimento. A partir de lá, ainda vai executado. Nunca podemos particularizar Estado. Nunca podemos privatizar Estado. Onde é que e tem alguém só que por papel. E a hora que papel, ainda vai instrumentalizar Forças Armadas para falar Forças Armadas como. Se tem alguém que na papel lá fora, que não faz barulho, bom, aí tudo para babá, silenciá-los. Então, aquilo comanda, a mim aproveita para falar ali como. É que leva no Paris. Não é Paris, sobretudo, para dar de novo no compromisso, para dar de novo no determinação, para falar como aquilo que não tem de mais importante, de mais válido, e não vida. Se necessário para não entregar não vida, e na casa, a minha papia, para a minha cabeça. Se necessário entregar minha vida, para poder servir minha país com dignidade. De uma maneira que aquele combatentes de liberdade da pátria, incluindo o general Biaga Natam, servir, não está disposto a fazê-lo. Mas não quer permitir. Não quer permitir para quem te silenciar. Não me se só pedir. Não me se só pedir. Para que as Forças Armadas estão na metade entre disputa de partidos políticos. E que é possível. Todo dia na televisão de Guiné-Bissau. Todo dia nos órgãos públicos de Guiné-Bissau. Que não está acompanhado também através de órgãos de redes sociais. Não há campanha política na facido. Não há presidente na SAI, não faz campanha política. Não há ministros junto com você, equipas na SAI. Ela faz todo tipo de campanha. Mas partidos políticos que considerados de oposição, que eles capam nem papel, que eles capam nem reunir. E a hora que é reunir, a Força Armada tem que mobilizar para dispersá-los, para tudo eles reunir, para criar problema, para violentá-los. Nós estamos num país onde que e está a falar como alguém desaparece. E está sequestrado. E também parece no Ministério do Interior. Ora que ainda vai olhar no Ministério do Interior e foi agredido. E sutado para ir por calar para nunca mais. E que tem coragem de voltar para pedir aquilo. Minha garante de Biaga Natal.
esta interpelou de forma direta. A boa não consigo com um homem de paz. Mas vou se como nenhum dia a mim não tem medo de contar o que me pensa se isso é de facto verdade. E esse que não contou é verdade. Se vou prestar atenção direito, vou não olhar como manga que está ameaçada publicamente. É tempo, é para a ameaça. E como é para agredir? É para a ameaça. Também que é porque é na preparar para amanhã. Hora que é chamado de responsabilidade. Para falar como não é aqueles. É que se de nada. É na cargantal tudo na boca cabeça. Também é na falar com a boca tem força. E a boca teve sempre capacidade de poder executá-lo. Um dia, a tempo um tal na palácio. Nós estávamos na palácio, eu falava, mas, se soube, você tem ideia de tudo o mal que você está a fazer. Amanhã, você não tem a condição de poder responder isso tudo. E falar, a mim nunca faz ninguém mal. Portanto, esse é um desculpa que está preparado para vir apresentar. Para falar, vou dar uma prova de como a mentira toca alguém. E lá na cabeça de quem não basta, e não está na cabeça de quem que tem força e que está a implementar. Vocação de Força Armada e garantir nossa soberania. Vocação de Força Armada e garantir como a nossa Constituição da República e não executado de forma correta. Vocação de cada um de que outro órgão de soberania está definido para aqui próprio a Constituição. Ora que nós está no nosso debate político, nós devemos garantir segurança para na paz e na tranquilidade não poder esgrimir no argumentos. A mim, gosto de acabar com a papel. E tem manga de que não vem. Ora que não acaba, não vai ouvir também que outro guinte também tem para papel. Se fica contente, tem duas formas de reagir. Não poder responder mais, ou não poder ir ao tribunal. O tribunal não vai contar se contranhar aquele. E se contranhar, o tribunal não decide se contranhar paga, se não, ou tem outro tipo de sanção que deve dar. Mas, na fim dessa comunicação, falar como a nós tudo que esteve na Paris e em nome de tudo o que nós papel nós reconheci como durante muito tempo não permiti para nós direito violado, não permiti para nós direitos fundamentais subtraídos, não permiti isso tudo. Mas basta e justa. E chega a hora de nós garantir nação guineense de como nós juntar nós tudo, não tem direito de manifestar, não tem direito de reunir, não tem direito de defender aquilo que valores que nós não acreditamos. E aquilo que não conta a França também. Através de França não conta tudo a União Europeia. Como eles é que podem bater defender, na teoria, um conjunto de valores, na prática, nós é na receber guinte e é na distinguir tapete vermelho a guinte que é catapunta, onde é que sai, que é que realmente é que representa. É tudo o papiado dela. Mas onde é que não vai olhar nela e na nossa determinação, a nós tudo, de não poder enfrentar é nosso desafio. Não fica para ali. Vamos falar tudo, meu irmão, que seguir. Como a sua maneira como falar no início. Quem se pode cobrar mal, quem se pode papiar, que é me se falar. A mina continua a utilizar esse espaço para um diálogo entre irmãos. Um diálogo de filhos de Guiné, para passar a informação. Um olha como aqueles que me pode considerar contrário aqui que na papia. Está ali na sugerir. Para ver que é que mandam na papia de 6 bilhões. Na seta é desafio. Na seta é desafio para a próxima oportunidade. No papel não só de 6 bilhões, não no papel de 9 bilhões, não no papel de 13 bilhões, não no papel de 15 bilhões associado à estrada, não no papel de 35 bilhões. Tudo valores que eventualmente vão punir desse tipo de situação. Vou juntá-lo para o próximo encontro. Não quero falar um bias, não repetir. A mim esteve na Obras Públicas, foi ministro naquele ministério, naquele setor. Maior parte de grandes obras que passam na Guiné esteve direta ou indiretamente associado. Na combina tudo o filho de Guiné, que descobri como a mim teve implicação na desvio de um franco. Sabia e teve acesso a alguma informação. Para ir de forma muito concreta. A mim está na política. Sabia me preparar a minha cabeça para servir meu país e servir que tudo legitimidade e tudo transparência. Grande diferença que não nos espera como a nós tudo na nossa vida a partir da nós e determinação de nunca permitir para o nosso direito subtraído e não vontade de servir o povo por em causa. Também ninguém se caixa como é por tirar a palavra, é por tirar o direito de reunir, direito de associar e direito de manifestar. Até próximo encontro, que nos espera como
E cada passa uma semana. Não dizia para você tudo. Tem aqueles que contente e aqueles que contente. Não dizia para você tudo, botem na saúde. Porque a voz tudo é importante para Guiné-Bissau, de facto, por firmar. Até outra semana. Obrigado por essa boa atenção. Obrigado. Nós estamos muito atentos a tudo reação e, na medida do possível, nós tentamos tomá-lo em consideração. Obrigado. Até outra semana.